Na verdade, o vídeo era para passar depois da minha fala, mas já que foi bom até que descontraiu o ambiente. Senadora Leila, gostaria inicialmente de externar a satisfação, enquanto representante da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, de ter sido convidado para participar dessa audiência pública que trata um assunto que baseia a nossa existência, nós desportistas. E dizer que essa satisfação foi ampliada desde o momento em que tomamos consciência de quem estaria participando. O secretário nacional, o general Décio Brasil, que, como ele mesmo falou, se uniu aos novatos, mas que desde que chegou ao Ministério da Cidadania, na Secretaria Especial de Esportes, já demonstrou que veio para fazer diferente. Já reuniu entidades, já reuniu órgãos, já chamou a mesa para conversar, já colocou sua equipe técnica para se aprofundar, para ir a fundo na particularidade de cada ator que compõe esse cenário do esporte nacional. E hoje, com a sua apresentação, secretário, me tranquiliza em saber que nós estamos, o esporte, em que pese tenha perdido o status de ministério, mas está no caminho certo. O senhor está muito bem baseado em dados concretos e sua equipe está trabalhando muito bem. Então, é uma tranquilidade que nos dá enquanto desportistas. Isso também se estende, né, ao nosso general Miguelato, o general que é um grande parceiro já do Conselho Nacional de Esportes. A gente já vem trabalhando juntos e percebe claramente que o esporte ele se beneficia deste know-how que as Forças Armadas têm. Poucas instituições no Brasil são tão respeitadas como as Forças Armadas, né? E isso vem agregar um valor muito, muito importante para o esporte. Estamos acompanhando também, temos a presença na mesa aqui da representante da Confederação Brasileira de Desportos Surdos, que também é um tema novo no esporte, mas que nos deixa bastante animados em saber que os espaços estão sendo ocupados da maneira devida. Então, senadora, quando eu percebo a fala do seu vice-presidente, o senador Marcos Duval, e agora com a chegada da senadora Zenaide Maia, né, mais uma mulher aqui na subcomissão, isso demonstra que, não só pelo seu brilho, que já foi dito aqui pelo senador, mas pela sensibilidade de ser mulher, pela credibilidade de ser uma senadora e pela história por ser uma medalhista olímpica. Então, não poderíamos estar em melhores mãos aqui, esta subcomissão, do que nas suas. É algo que sai do coração. Nós vamos fazer uma pequena apresentação da CBDE, né? Os expositores anteriores, eles compõem o Estado. E a CBDE é a iniciativa privada, digamos, a sociedade civil. Nós temos uma confederação privada sem fins lucrativos, que foi fundada em 2020 e é o órgão legítimo de representação da administração do desporto escolar no ensino fundamental e médio, porque a nossa co-irmã CBDU, ela assume a parte dos universitários. Nós temos uma particularidade, é o nosso conceito, quando todos falam de os leigos, na verdade, né? Quando todos os leigos que compõem a maioria dos brasileiros, eles falam de esportes, só vem à mente deles o esporte de rendimento, porque é o que a gente vê na televisão. Quando a gente está lá no domingo, no sábado de folga em casa, que liga a televisão, você vai ver uma Fórmula 1, que é alto rendimento, uma Liga Mundial de Voleibol, que é alto rendimento. Todas as oportunidades que a população brasileira tem de acessar, de ver o esporte, são expressões do alto rendimento. E o esporte educacional, de certa forma, fica um pouco negligenciado pela mídia nacional. E a gente quer falar um pouco sobre o conceito do esporte educacional. Evitar, de maneira bem simplificada, evitar a seletividade. Ora, o esporte não é seletivo? É. O esporte de alto rendimento é altamente seletivo. Se você não conseguir tirar dali os potenciais olímpicos, você não vai poder dar uma melhor condição para que eles possam se desenvolver, explorar todo o seu potencial. Mas nós sabemos que entre tantos praticantes de esportes, poucos são aqueles que chegam a um nível de uma Leila. E os outros praticantes?
Nós precisamos entender que a população é composta por ex-praticantes de esportes. E qual é a mensagem que o esporte vai deixar na vida, na formação deste cidadão? Evitar também a hipercompetitividade. Claro que a competitividade ela tem que existir, mas na escola, no ambiente escolar, a gente precisa arranjar uma maneira com que essa competitividade ela não seja o principal objetivo da prática esportiva. Bom, e temos também que desenvolver, por sermos educacional, a formação integral do indivíduo para o exercício da cidadania e a prática de lazer. Isso aí é algo que é basilar no desporto educacional e que poucas vezes a gente vê isso no alto rendimento. E nós não estamos aqui querendo estabelecer comparativos. Nós sabemos da existência de ambos e nós sabemos que o alto rendimento é essencialmente necessário para que possa espelhar, né? Quando nós vemos um atleta olímpico na televisão, quando nós vemos a história de um medalhista olímpico, claro que isso vai se replicar como estímulo e motivação para todos os jovens e todas as crianças que veem os seus ídolos. Então, a CBDE, como vocês veem, tem pouco menos de 20 anos, mas a gente conseguiu, a partir do acesso ao recurso da Lei Agnello Piva, fazer uma reforma administrativa na nossa entidade, se baseando sempre nas recomendações de TCU, do próprio Ministério, estabelecendo uma nova dinâmica de governança. Nós temos na CBDE a Assembleia Geral, composta pelos presidentes das federações de desporto educacional de cada estado, mas temos também uma comissão de atletas. Estaremos realizando nossa eleição agora no primeiro trimestre de 2020. Nós temos o nosso Superior Tribunal de Justiça Desportiva Educacional, escolar. Abaixo da Assembleia, nós temos um conselho administrativo. A nossa entidade ela tinha uma diretoria e nós, através de uma consultoria, nós fizemos uma reformulação administrativa e hoje nós temos, na verdade, um conselho administrativo composto por 9 membros, inclusive com a participação de atletas. No nosso caso, os nossos atletas são menores de idade e os representantes são ex-atletas. Temos o Conselho Fiscal e, abaixo desse Conselho Administrativo, a gente vem a presidência eleita, as comissões de assessoramento, comissões técnicas e, abaixo, a Diretoria Geral, que são os colaboradores contratados, e vem todo um organograma abaixo da Diretoria Geral. Mas a gente passa esse organograma de governança para demonstrar que a CBDE vem sim atendendo às exigências legais, de boas práticas, de transparência, porque nós estamos acessando recursos públicos e nós, enquanto entidade de administração esportiva, temos a necessidade de mostrar ao Brasil um novo momento, um momento de transparência, um momento de ética que tanto maculou a imagem de algumas entidades de administração esportiva no passado. Nós queremos passar essa página como esquecida no passado e demonstrar que estamos aqui numa parceria dando mais transparência ao acesso aos recursos públicos. A nossa entidade nacional, ela é filiada a algumas entidades internacionais. A International School Sport Federation, que é a entidade máxima do desporto escolar mundial, e a FISEC, que é uma federação internacional de escolas católicas. A CBDE é a única entidade nacional aqui no Brasil que chancela as representações das delegações brasileiras escolares em competições internacionais. Nós vamos falar agora um pouco sobre o sistema CBDE, porque os praticantes de esporte, de modalidades específicas, eles já conhecem o seu sistema federativo. Normalmente, o atleta está no clube ou nas Forças Armadas e ele é confederado a uma confederação de uma modalidade específica, a ginástica. E essa confederação da ginástica promove suas competições nacionais e internacionais, mas sempre entre atletas de clubes e não de escolas. E o nosso sistema tem uma particularidade. O sistema esportivo escolar no Brasil, ele é composto, a sua base é a escola.
Então, veja que universo maravilhoso, porque se nós sabemos que a base tem que ser ampliada, onde estão as nossas crianças e os nossos jovens, se não na escola? Algumas cidades sequer têm clubes que promovem iniciação esportiva. Nós sabemos que as Forças Armadas têm uma capilaridade muito grande, mas não chega em todos os municípios. Queria eu que chegasse, viu, general? Mas a escola, seja ela pública ou privada, ela está, sim, em todos os municípios. E é lá que estão as nossas crianças e os nossos jovens. Se nós queremos ampliar, se nós queremos democratizar a prática esportiva no Brasil, nós temos, sim, que focar na escola e é a base do nosso sistema. Em cada estado, em cada unidade federativa, nós temos uma federação estadual de administração esportiva escolar. E são essas federações que, quase sempre, em parceria com o poder público, realizam suas competições escolares. Sempre entre escolas, nunca entre seleções. E é algo bastante interessante para frisar, porque alguns de vocês que estão nos ouvindo agora podem ter filhos praticantes de esportes. E quando a gente vê na televisão atletas de alto rendimento, seleções brasileiras de voleibol, de ginástica, de orientação, nós vemos sempre um representante de cada estado que compõe uma seleção brasileira. Nas competições da CBDE, nós vamos dar a oportunidade de um atleta que não é destacadamente o melhor do Brasil, mas que ele estuda na mesma escola de um atleta que é o melhor do Brasil. E essa escola, por ter esse atleta bem destacado, esse atleta consegue ter na sua escola um desempenho favorecendo atletas que no sistema federativo não atingiria uma competição internacional ou nacional, e nesse caso sim a gente dá um maior eco à participação desses atletas que não se tornarão olímpicos, mas estarão sendo beneficiados pelos seus coleguinhas de sala de aula, que esses sim chegarão a uma Olimpíada. Nós temos, então, a CBDE, que realiza suas etapas nacionais, e aí nós temos um calendário muito extenso, que nós vamos apresentar ao final aí, e nas nossas competições nacionais nós chancelamos, nós credenciamos as representações das escolas brasileiras que participam das competições internacionais da ISF e da FISEC. Como nós falamos, a CBDE é uma entidade privada e, recentemente, nós tivemos a medida provisória 846, que fez uma modificação, digamos assim, nos critérios de repasses dos recursos oriundos das loterias federais. Esses recursos que são destinados ao esporte no Brasil. Bom, então a CBDE, antes da MP, as loterias repassavam recursos diretamente ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Comitê Brasileiro de Clubes e ao Comitê Paralímpico Brasileiro. E a CBDE recebia recurso descentralizado através do COB. Com a MP, a CBDE passa a ter um status de receber esses recursos diretamente, o que, obviamente, aumenta muito mais a sua responsabilidade e seus órgãos de controle. Um pouco do que a CBDE já realizou no Brasil de competições internacionais. Já realizamos campeonatos, desde 2003 que a gente realiza campeonatos mundiais escolares no Brasil, o primeiro de basquete, depois futsal em Fortaleza, CPLP, que são Jogos dos Países de Língua Portuguesa, Pan-Americano, Mundial de Futebol, Sul-Americano por 2 ocasiões, uma em Natal, outra em Aracaju, Mundial de Tênis, e pela primeira vez trouxemos para o continente americano, aqui mesmo em Brasília, em 2013, a realização da Ginasíade, que é a maior competição escolar mundial, seria comparada à Olimpíada Escolar. O desempenho do Brasil na Ginasíade, que é a nossa maior competição. Antes de acessarmos recurso público, a melhor colocação foi apenas um nono lugar, eu tenho um minuto, em Doha, no Catar. E a partir do acesso ao recurso público, no Catar nós levamos apenas 100 atletas, fomos nono lugar, porque tivemos um atleta, Robson, o nome do atleta você lembra? Um atleta de ginástica, Sasaki, que ganhou 7 medalhas de ouro
Ele se revelou nessa competição internacional e colocou o Brasil no 9º lugar, mas a delegação não medalhou fora ele. Após o acesso ao recurso público, aqui em Brasília, nós conseguimos já participar com 210 atletas, delegação no total, fomos 3º lugar. Na sequência, fomos à Turquia com 225 atletas e fomos 1º lugar do ranking geral de medalhas. E agora, recentemente, em Marrakech, em Marrocos, voltamos a figurar o 3º lugar. É uma demonstração clara que, com a aplicação do recurso, o nosso esporte escolar, facilmente, com a organização da CBDE e o apoio de todos que compõem o sistema CBDE, conseguimos dados importantes. Bom, desenvolver e fomentar o esporte escolar no Brasil, contribuindo para a formação do aluno, base de formação esportiva. Então, além de nos preocupar com a inclusão, pretendemos ser a base, o fomento desses atletas que migrarão para o rendimento. Nós temos um mapa estratégico muito bem estudado, nós queremos tornar e manter o Brasil uma potência no desporto escolar mundial. Este é o nosso primeiro propósito, mas nós temos outros elencados também que compõem os nossos conceitos. Tudo que nós fazemos hoje, nós transmitimos através do Facebook, com transmissões ao vivo. Isso dá uma tranquilidade muito grande aos familiares, aos colegas de sala, que em tempo real passam a acompanhar os seus coleguinhas em competições internacionais e nacionais. Então, temos 1 minuto ainda. Então, o nosso calendário é bastante extenso. As competições nacionais, elas espelham as competições internacionais. Então, para cada campeonato mundial que nós participamos, no ano anterior ou no primeiro semestre, nós realizamos uma competição nacional, envolvendo os 27 unidades federativas do Brasil. E hoje, com recurso público, estamos também custeando os deslocamentos, o que proporciona a estados que historicamente ficavam alijados da participação de competições, a participação efetiva. Bom, nossos eventos internacionais principais, em anos ímpares, nós temos um leque de modalidades e em anos pares, outras modalidades alternando, de forma que todos os anos temos, em média, 7, 8 competições internacionais. Era o que nós tínhamos para apresentar e dizer que a CBDE ela vem participando dessas discussões há algum tempo. A minuta que está sendo apresentada pela subcomissão e também o projeto que já foi apresentado anteriormente tem a nossa participação e nós renovamos o sentimento de estarmos honrados participando desse momento. Obrigado. Essa palavra, a senhora quer falar agora? Depois, o general Décio, ele queria ponderar uma situação. Por favor, fique à vontade.